Esta iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido no âmbito do Programa 34 da Fundação Renova e consiste em atender o projeto de apoio à defesa civil, Comitê Gestor de Risco, Núcleos Comunitários de Proteção em Defesa Civil e Escola Segura, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz dos Calvado. Os conteúdos se referem às temáticas relacionadas à redução de riscos de desastres e gestão de riscos de desastres, replicadas em forma de oficinas virtuais nas comunidades e escolas participantes do projeto. Programa de Preparação para Emergências Ambientais. Projeto de Apoio à Defesa Civil. Oficina de Capacitação, Videoaula. Atividade Prática 1, a Memória do Desastre. Nível Básico, Módulo 3, ano 2020-2021. Módulo Ano 3. Unidade Temática, Memória dos Desastres. Objetos do conhecimento, a importância de se lembrar do que aconteceu e de aprender com os erros. É importante tirar aprendizados de tudo que foi vivido. Palavras-chave: memória, desastres, 4 pilares, comunidade, segurança e resiliência. Olá pessoal, eu sou Kleber Teixeira, coordenador da Defesa Civil de Rio Doce, Minas Gerais. É um prazer ter você aqui em nosso canal de aprendizagem. A partir de agora, teremos mais essa ferramenta para nos comunicarmos e aprendermos mais sobre as temáticas relacionadas à gestão de risco de desastres e redução de risco de desastres do nosso projeto no PIDEC. Esperamos em breve estar com vocês presencialmente, mas por enquanto fique em casa, se for sair, use máscara. Fique agora com a nossa amiga Roberta Dutra, coordenadora do projeto Núcleo Proteção Defesa Civil no PIDEC. Ela vai nos contar um pouco mais sobre a nossa videoaula. Vamos lá? Defesa Civil somos todos nós. Olá, amigos e amigas do NUPIDEC. Durante o projeto, em nossas oficinas presenciais, no ano de 2019, e nos conteúdos virtuais enviados em 2020, sempre falamos da importância de lembrar do que aconteceu e aprender com os erros, tirar aprendizados de tudo que foi vivido. Antes da pandemia, o NUPIDEC visitou alguns lugares afetados pelo desastre e nessa vivência puderam entender por que aconteceu e conhecer também as ações de reparação e reconstrução do que foi destruído. Vocês lembram? Você que é membro do NUPIDEC vai lembrar dessa atividade sim. Quando o NUPIDEC foi fazer essa visita, tiveram informações muito preciosas para entender como tudo aconteceu e como as coisas estavam voltando ao normal. Normal não, né? Porque nunca mais é como antes. Mas lembro que estar visitando um lugar que foi atingido por um desastre foi muito comovente e impactante ao mesmo tempo. Lembro de muitas pessoas perguntando de como era aquele lugar antes do desastre e o que mudou depois. Como ficaram e como estão as pessoas. Enfim, eram tantas as perguntas. Nesta quinta oficina virtual, vamos falar um pouco mais sobre a memória dos desastres. É preciso relembrar as experiências e reconstruir a história em caso de desastre, para entender o que aconteceu e se prevenir para que não haja as mesmas perdas e danos. É dizer que temos que ter memória do que aconteceu e tirar lições aprendidas. Vamos lá? Um forte abraço e até a próxima! Por que falar sobre memória de desastres? Durante o projeto, em nossas oficinas presenciais no ano de 2019 e nos conteúdos virtuais enviados em 2020, sempre falamos da importância de se lembrar do que aconteceu e de aprender com os erros. É importante tirar aprendizados de tudo que foi vivido. Antes da pandemia, o NUPIDEC visitou alguns lugares afetados pelo desastre. Nessa vivência, entendemos não só por que aconteceu, mas conhecemos as ações de reparação e reconstrução do que foi destruído. Vocês lembram? Você que é membro do NUPIDEC vai se lembrar dessa atividade. Nessa visita, tivemos informações muito preciosas para entender como tudo aconteceu. Além disso, vocês viram como as coisas já estavam voltando ao normal. Normal não, né? Porque nunca mais será como antes. Mas me lembro de ter visitado um lugar atingido por um desastre. Foi muito comovente e impactante ao mesmo tempo. Além disso, muitas pessoas perguntando como era aquele lugar antes e o que mudou depois do desastre. Como ficaram e como estão as pessoas também. Enfim, tantos questionamentos.
Isso me lembra dos pilares para uma comunidade ser segura. Temos 4 pilares e um deles, o quarto, fala sobre a memória dos desastres. É preciso relembrar as experiências e reconstruir a história em caso de desastre, para entender o que aconteceu e se prevenir para que não haja as mesmas perdas e danos. Em outras palavras, temos que ter a memória do que aconteceu e tirar lições aprendidas. Isso mesmo, é importante que ninguém se esqueça do que aconteceu para não cometer os mesmos erros. Lembre-se sempre de que as experiências compõem a nossa história. Durante nossa vida, vamos aprendendo e conhecendo sobre vários assuntos. Aprender com os mais velhos, saber das histórias da nossa família, de onde moramos ou estudamos, contribui para formar a nossa identidade. E saber quais as emergências e desastres que aconteceram é essencial para melhorar nossa qualidade de vida, pois aprendemos a agir e nos prevenir em cada situação. Antônia, conta pra gente se você ou sua comunidade já viveu ou passou por uma situação de desastre socioambiental? Olá, Paulo. Desastres socioambientais? O que significa? Desastres socioambientais são todos os eventos que acontecem por causas naturais ou ações humanas e que podem afetar negativamente as pessoas, as construções e o meio ambiente. A chuva, por exemplo, é um fenômeno natural, mas se houver muita chuva e se as pessoas morarem em lugares inadequados, pode acontecer desastres como alagamento, inundação, enchentes e deslizamento de terra, colocando em risco a vida de todo mundo. Me lembrei. Então, já aconteceram alguns desastres socioambientais aqui onde eu moro. Houve inundação e deslizamento, que atingiu várias casas antes localizadas nas margens do rio. Inclusive, a casa dos meus pais ficava pertinho do rio. Nossa, já perdemos muitas coisas, como móveis, roupas, outros objetos pessoais. Até plantações foram destruídas. E essas inundações aconteciam sempre? Sim, todo período de chuva era a mesma coisa. Ocorria a cheia do rio e a água invadia nossas casas. Mas depois de um tempo, percebemos que precisávamos tomar algumas medidas para conviver com aquele risco, de forma que minimizasse os efeitos sem causar grandes danos. Por causa das fortes chuvas, também ocorriam muitos deslizamentos. Algumas pessoas moravam perto de barrancos, o que é muito arriscado, né? Aos poucos, percebemos que era preciso construir nossas casas em locais mais seguros, e outras ações precisavam ser desenvolvidas nesses locais. Ter essa percepção é muito importante. Se ocorreu algum desastre, é preciso aprender e fazer diferente. Assim, podemos contribuir para a mudança de uma cultura de reação para uma cultura de prevenção. É verdade, Paulo. Muita coisa mudou depois que melhoramos nosso modo de cuidar do meio ambiente. Mas nas rodas de conversas aqui na rua, vira e mexe, relembramos do que aconteceu. Temos alguns registros de fotos e documentos que contam um pouco da história da comunidade. Que bom saber disso! É preciso manter a memória viva, seja por meio de fotos, depoimentos ou experiências. Assim, as novas gerações poderão se prevenir para que os mesmos danos e sofrimentos não se repitam na vida da comunidade e das pessoas. Nos nossos encontros do NUPDEC, procuramos sempre compartilhar nossas experiências e aproveitamos para ouvir as histórias da comunidade. Essa troca de conhecimento é muito importante, e ter um espaço como os encontros do NUPDEC é essencial para conectar a comunidade com os saberes individuais, em busca de desenvolvimento da resiliência comunitária. Os desastres socioambientais
causam grandes danos que podem transformar de vez a vida das pessoas, não é mesmo? O evento foge totalmente do controle e da realidade. Em alguns casos, as pessoas nunca mais podem voltar para suas casas ou viver como antes. Entretanto, novas possibilidades surgem e, por isso, as ações de reparação e compensação devem ser rigorosamente fiscalizadas. É isso mesmo, Antônio. Após a recorrência de alguns desastres socioambientais de grande magnitude, o poder público tem cobrado ainda mais das instituições, seja nas ações preventivas ou de reparação. Como experiência, tem sido observada a necessidade de capacitar também a comunidade com oficinas e simulados com temáticas na área de segurança, prevenção, gestão e redução de riscos de desastre, a fim de salvaguardar vidas, reduzir os danos e fortalecer a resiliência. Estamos aprendendo que não precisamos esperar um desastre acontecer para nos prevenir. É preciso perceber os riscos e fazer o possível para que o pior não aconteça. Mas, se acontecer, que os danos e perdas sejam menores. A participação efetiva do NUPDEC na memória dos desastres é de suma importância para promover a conscientização e a capacitação da comunidade no enfrentamento de eventos adversos, bem como o enfrentamento de emergências no local onde moram. Por isso, é fundamental relembrar experiências para aprender com os erros cometidos. E você que está conferindo esse vídeo, converse com as pessoas que moram na sua casa e da sua comunidade. Pergunte se já passaram por alguma situação de desastre ou emergência e o que mudou depois que aconteceu. Lembre-se de pontuar e desenvolver seu olhar para perceber aspectos referentes à prevenção, preparação, resposta, primeiros socorros, apoio psicossocial e reconstrução. Vamos manter a memória viva para reconhecer o passado e ter um novo olhar sobre os desastres, ver o que pode ser mudado e nunca mais cometer os mesmos erros. Então, pessoal, hoje vimos como é importante relembrar das nossas vivências e contribuir para a mudança cultural sobre redução de riscos de desastres. Na próxima oficina, vamos aprender sobre as práticas dos simulados para reduzir os danos diante de um desastre ou emergência. Se preparem, hein? Na nossa próxima oficina, nós vamos aprender sobre participação do simulado do empreendedor. Agora que vocês já conferiram a videoaula do projeto NUPDEC, chegou o momento da avaliação. Lembram-se do que no final dos nossos encontros vocês realizavam a avaliação da oficina? No questionário vocês marcavam com X de acordo com a carinha mostrando o que acha da atividade. A opinião de vocês é muito importante. Por isso, queremos contar novamente com a colaboração de todos. Enviaremos esse questionário através de um link nos grupos de WhatsApp de cada comunidade. É só clicar e responder cada pergunta. Combinado? Vocês também irão receber este questionário na cartilha NUPDEC. Não nos deixem na mão. Faça a avaliação. Contamos com vocês.